Olá, irmãos. Possamos todos estar na paz do Mestre Jesus. Façamos com que a espiritualidade encontre meios de nos amparar e auxiliar. Nosso assunto de hoje é uma indagação também. Por que não há igualdade entre nós? Se existe uma lei natural, uma lei divina, que é a lei de igualdade. No ambiente social nosso de hoje, na nossa vida, constatamos que há uma animosidade entre as criaturas. Há divergências ideológicas que nos separam em grupos. E como é que o espírita vê tudo isso? O livro terceiro, a parte terceira do livro dos Espíritos, que fala das leis morais, são as questões 614 e seguintes, apresenta-nos as leis divinas, as leis naturais. A lei que é eterna, imutável, infalível, porque criadas por Deus, ser perfeito. São leis morais. O que é a moral? A moral é a regra de bem conduzir, bem nos conduzirmos, observando sempre a lei divina. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei divina, a lei de Deus. O mal é aquilo que não é conforme com a lei divina. Como é que fazemos uma verificação, podemos fazer uma verificação se é bem ou mal o que estamos presenciando? Mal é tudo aquilo que não queremos para nós. É fácil verificar então. Se não queremos para nós é porque é mal. Não devemos querer isso para o próximo, para o nosso irmão também, não é? As leis naturais são 10. Existe a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade, a lei de justiça, amor e caridade. Esta última, lei de justiça, amor e caridade, na verdade, resume todas as outras à semelhança daquilo que Jesus nos diz, que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos resume toda a lei e os profetas. As leis naturais nos diz da razão, conforme está lá no Livro dos Espíritos, que elas são apropriadas à natureza de cada mundo. São proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que habitam esses mundos. A Terra é um mundo de provas e expiações, como sabemos, então, onde predomina o mal. Então, as leis naturais, divinas, são apropriadas a esse tipo de mundo. Mas o nosso assunto, o nosso tema básico é a lei de igualdade. Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, questões 803 e seguintes. Por ela, nenhum espírito foi criado com qualquer privilégio ou superioridade sobre os demais. Todos foram criados pelo Criador, Deus, com as mesmas chances, submissos, submetidos às mesmas leis naturais, todos. Todos com o mesmo objetivo, que é o progresso, o aperfeiçoamento, a evolução, para a possibilidade de chegarmos, nós todos, por mais que nos demoremos, ao Criador,
cheguemos às proximidades, à presença do Criador. Jesus, que coordenou a criação do nosso planeta, a Terra, e a governa, evoluiu para a sua condição de Cristo, cumprindo as determinações divinas, e cumpre as determinações divinas, submisso às leis do Criador. Também a justiça do Pai, e passou por experiências para chegar a essa condição evolutiva, experiências evolutivas em mundos criados antes da Terra. Porque ninguém tem preferência, nenhuma criatura tem preferência, qualquer que seja ela. É voz corrente dizer-se que somos todos iguais perante Deus. Mas Deus conhece tudo, sabe de tudo. Sabe que não é bem assim, que não somos iguais perante Ele. Nós evoluímos muito lentamente. Nosso orgulho, egoísmo e uma tola vaidade que mantemos conosco nos fazem achar que somos possuidores de méritos que verdadeiramente ainda não conseguimos, não temos. Nós já percebemos, quando nos autoanalisamos em sã consciência, que Deus sabe como verdadeira e intimamente nós somos. E qual é a nossa posição evolutiva? A posição evolutiva de cada um de nós. Posição essa alcançada em consequência do uso, acertado ou não, do livre-arbítrio que temos. Ele, Deus, conhece, portanto, o nosso verdadeiro estágio e condição moral. Então, certamente Ele não nos vê de forma igual, pois Ele conhece, sabe de tudo isso, vê tudo isso. A partir da criação de todos os espíritos simples e ignorantes, com igualdade de oportunidades, cada um apresenta maior ou menor vivência espiritual, com maior ou menor crescimento moral, adquirido através das diferentes existências, encarnações em mundos diversos. Essas diferenças que apresentamos todos uns em relação aos outros se devem ao grau de acerto com que utilizamos ou não o nosso livre-arbítrio. Em verdade, o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução, o nosso progresso ocorre a diferentes velocidades. Cada um de nós tem a sua própria velocidade de avanço. Como consequência, temos diferentes graus de conhecimento e de aptidões. Cada um de nós tem o seu próprio estágio, está no seu próprio estágio evolutivo, graças aos seus esforços. Uns têm mais talentos que os outros. Para cumprimento da lei de justiça, amor e caridade, os homens, devido a esses diferentes graus de desenvolvimento, necessitam uns dos outros. E é essa necessidade de uns e outros que faz com que tenhamos oportunidade de exercer a caridade, que é a comprovação do nosso amor pelo próximo, pelos irmãos. Na criação, superiores ajudam inferiores. Espíritos melhores, mais avançados, ajudam os menos avançados, os mais atrasados. Habitantes de mundos superiores, melhores que a Terra, ajudam os de mundos inferiores a avançar, a progredir.
existe cosmicamente, universalmente, solidariedade e caridade por isso. Uns ajudando outros. Os maiores, os melhores, os mais conscientes e sábios, ajudando aqueles menos aquinhoados. Não pela sorte ou por dons não merecidos, mas pelo próprio esforço. Essa condição evolutiva depende do esforço próprio de cada um, sabemos. As desigualdades sociais com que convivemos e vemos a todo momento são obra do homem, não são criação de Deus. Ela vai diminuir aos poucos, na medida em que façamos cessar a predominância entre nós do orgulho e do egoísmo. Ela desaparecerá um dia. Talvez não na Terra, mas em mundos superiores, para os quais nos transmigremos com o nosso progresso. Chegará um dia em que as desigualdades existirão apenas pelas diferenças de desenvolvimento espiritual, independentemente da posição social. A posição social é mera consequência do nosso estágio evolutivo, do nosso empenho e nossos esforços em melhorar. Existe entre nós, e isso é muito explorado, digamos, politicamente, desigualdade de riquezas. Socialmente também, essa desigualdade de riquezas se manifesta. No Livro dos Espíritos, isso está nas questões 808 e nas seguintes. Na questão 808, Kardec pergunta se a fonte dessa desigualdade está nas diferentes faculdades que a uns homens, mais do que a outros, permite aquisições diferenciadas. Os espíritos responderam sim e não, e perguntaram: o que dizer da velhacaria e do roubo? Remontar uma maneira da gente verificar se a riqueza é justa, é adequada, é correta, é merecida, é remontar a origem delas. Fazendo isso, a gente verifica se ela é sempre pura. Será que no princípio não foi fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? No levar vantagem de uns sobre os outros? No prejuízo de uns em benefício de outros? Se não foi assim, é justo. Mas se foi assim, é indevida a riqueza. Mas isso está aí. Muitos de nós temos cobiça de conseguir riqueza rapidamente. Mas se não levarmos, não nos submetermos às leis naturais, às leis divinas, para isso, será indevida essa conquista. Na verdade, as fortunas, as riquezas chegam ao homem como oportunidade dele exercer a caridade e reparar injustiças que talvez tenha causado em oportunidades anteriores. Será que a igualdade absoluta das riquezas é possível? Na questão 811, Kardec pergunta se essa igualdade
absoluta de riqueza é possível. E os espíritos responderam: não. A diversidade das faculdades dos homens a isso se opõe. Porque, por mais que se tentasse a igualdade da distribuição das riquezas entre os seres, devido àquelas diferentes aptidões originadas do avanço, da posição de avanço espiritual, de aperfeiçoamento, uns teriam mais condição, mais aptidão do que outros de manejar, administrar essas riquezas. E aí arranjariam um meio de ter mais do que o outro. E é isso que ocorre. Nós vemos isso na nossa sociedade. Há políticos e governantes e seres que comandam grupos acham que na igualdade das riquezas está o remédio para os males da sociedade. E aqueles que têm menos acham que é assim também. Mas os espíritos dizem que a igualdade sonhada seria logo desfeita pela força das coisas, dessas condições todas de uns terem mais talento que outros, uns estarem mais evoluídos que outros. Os espíritos alertam que o que devemos combater não é a variação de riqueza, a diferença, a desigualdade de riquezas, mas sim o egoísmo, que é a nossa praga social, em vez de procurar quimeras ou coisas inatingíveis, impossíveis, como dizem os espíritos, cuja desigualdade é devido à diversidade das faculdades dos homens ou de avanço dos espíritos. Nós sabemos que antes de encarnar, nos é dada a oportunidade de escolher as provas por que temos que passar em função dos nossos desvios da lei. E os espíritos, então, escolhem uma ou outra dessas provas de riqueza ou de miséria. Geralmente são escolhidas antes do desencarne, da reencarnação pelos espíritos. Isso está lá na questão 817 do Livro dos Espíritos e nas seguintes. As situações de penúria e dificuldade por que se passa na existência, então, é consequência da nossa própria escolha. Então, essa ideia de querer igualar a riqueza de todo mundo não é própria do nosso tipo de mundo de provas e expiações. Isso é impossível aqui, como os espíritos estão nos dizendo lá. Julgar-se injustiçado por ter menos que o outro, querer ser igual ao outro, se agastar se não consegue as mesmas conquistas que o outro consegue, é inveja. E inveja não é um atributo adequado a nós. Cada um deve conquistar pelos próprios esforços aquilo que deseja, para que seja justo. Não é da lei de justiça, não é da justiça divina a condição de igualdade de riquezas para todos nós. A inveja retarda o avanço espiritual.
E a nossa inveja se exterioriza, ela fica patente, quando não compreendemos que a conquista de posições, fortunas e tudo o mais é resultado da obra e do esforço realizado. Não podemos ignorar que aquilo que o outro conquistou, podemos conquistar também. Temos essa liberdade, essa oportunidade. E tanto mais quanto mais agimos segundo ou conforme as leis naturais, as leis divinas. Não podemos agredir, transgredir a lei divina. Não devemos. Se trabalhamos, se agimos segundo elas, vamos adquirindo méritos, vamos avançando, vamos nos moralizando. Tanto a riqueza quanto a miséria são provas difíceis para todos nós. A miséria é uma prova difícil porque leva a queixas e lamentações contra os desígnios do Criador, contra a providência divina. A riqueza leva a todo tipo de excesso. O rico se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Quanto mais tem, mais quer. Suas necessidades aumentam com sua fortuna. E ele crê nunca ter o bastante só para ele. Na sociedade, uma posição elevada e a autoridade sobre os semelhantes são também provas difíceis. E muito grandes, e tão grandes quanto a miséria. Quanto mais se é rico e poderoso, mais se tem obrigações a cumprir, e maiores são os meios para fazer o bem ou o mal. O rico pode fazer o mal, pode fazer o bem, mas tanto um quanto o outro têm igualdade de oportunidades. O pobre é experimentado na resignação e o rico pelo uso que faz dos seus bens e poder. A riqueza e o poder fazem nascer paixões que ligam à matéria e afastam, por conseguinte, do aperfeiçoamento espiritual, que é meta, objetivo de todos nós. Por isso Jesus afirmou que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, é natural que haja diferentes posições sociais, segundo a lei de progresso de cada um. E isso não impede a aplicação das leis naturais a todas. As diferentes posições sociais criam necessidades que não são as mesmas para todos. Pela lei de igualdade, deve haver igualdade de direitos entre nós. Homem e mulher, igualmente considerados, tratados. A nossa legislação está mudando isso, está chegando a isso, a igualdade de direitos entre homem e mulher. Temos uma igualdade também diante do túmulo. Sejamos ricos ou pobres, não levamos nada do que temos de material para lá, por essa passagem pelo túmulo.
Então há aí também uma igualdade, conforme está lá nas questões 817 do Livro dos Espíritos, e seguintes, e outras. Meus irmãos, meus amigos, é impossível, sabemos, a igualdade entre nós. O que tem que haver é a caridade, a ajuda do que tem para o que não tem, para o necessitado daquele que não necessita. Porque fora da caridade, sabe-se no meio espírita que não há meio, não há maneira de evoluirmos, de nos livrarmos de sofrimentos, grandes sofrimentos. Reflitamos bastante sobre isso, caros irmãos, e nos mantenhamos na paz do Mestre Jesus. Que assim seja.